Boa tarde, estamos hoje nesse feriadão. Vamos já entrar em contato com Amsterdã para saber como que estão as coisas lá, as preparações para os dias futuros já está online. E já vamos convidar. Hoje é feriado no Brasil, na Holanda não é. Boa tarde, boa É. noite. Olá, Carlos, Calito, boa Olá, noite. Tudo tudo bem? Como bem? é que vai? Tudo tranquilo, graças a Deus. Eu lhe convidei, na realidade, no ano passado até uma parente meu foi bem recebida por você aí na Holanda, em Amsterdã. Acho que sua esposa também, se eu não me engano, que A ela minha acabou irmã, conhecendo sua irmã. a Carol. Aí, na realidade, eu queria que você se apresentasse, mas eu entro em contato para poder falar um pouco sobre como está a situação na Holanda, um pouco como está também a questão do pós-Covid, do pós esse momento, que eu acho que é muito Uhum. importante, principalmente para você que trabalha com turismo, é muito importante também explicitar para as pessoas que o seguem como que está essa expectativa do pós-Covid, né? Yeah. Então, eu queria que, antes de mais nada, você se apresentasse para as pessoas que não lhe conhecem, para as pessoas que buscam saber um pouco sobre você e sobre a Holanda. Sim, 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 sim. Bom, eu sou o Carlos dos Santos. Eu moro em Amsterdã já há 9 anos, completando 10 agora. Ahn, em 2014 eu decidi trabalhar com turismo, né? Eu não podia trabalhar na minha área aqui no país. Eu não tirei meu diploma no Brasil. Eu estudava fisioterapia no Brasil, então vim para cá, acabei então mudando de área, completamente de área. Fui estudar um pouquinho sobre o país, né? Em 2014 eu estava estudando ainda mais o idioma do que a história do país. Mas em 2015 entrei na faculdade de turismo, me formei em 2017. Então, desde então, eu trabalho como guia em Amsterdã, nos Países Baixos. Certo. Né? Ah, tem uma coisa que eu acho muito importante quando se fala nos Países Baixos, que muitas pessoas também não sabem, da divisão entre Dagenham e Amsterdã, a parte administrativa e a parte que seria bom se dar uma explicada, antes da gente até falar de um assunto É mais pesado. bom você falar isso, bom, seria a cidade de Haia, né? Aham, Como nós falamos em exato. português, que a cidade de Haia seria Brasília em Brasil, no Brasil. E Que é a capital Amsterdã, administrativa. e também a capital do país, né? Sim. Por coincidência. Mas aqui não, a capital do país é Amsterdã. Uhum, Haia é a capital parlamentar. sim. É onde estão todos os políticos, o primeiro-ministro, o rei também, né? Sim. Ele está lá só de passagem, porque o escritório dele é lá, mas ele não Sim. mora em Haia, ele mora em uma outra cidade, um pouquinho mais para dentro do país. Como eles falam aqui, a, a Floresta Encantada. Né? Para você entrar, você faz uma radiografia até da sua alma para você entrar nessa floresta. Então, é a Floresta E para Encantada, nós literalmente. brasileiros também, que é importante entender que em Haia, que Dagenham, tem a casa do Maurício de Nassau também, que as pessoas podem visitar, que é bem interessante. Sim. E tem uma grande referência, eu não sei de qual cidade você é. Né? Em Bruxelas e Não. também Ah, no tá. Brasil, a Fortaleza. Fortaleza, ok. Eu sou de Salvador, então a Haia tem uma grande referência para mim, porque tem o brasileiro mais importante que teve aqui nesse país, o Sim, o Rui ministro. Barbosa. E também tem o ministro também, né? O ministro Rezec, que também foi bem importante também. Tem o Rui É, é, Barbosa, que é algo que é o, para a vida toda, e o ministro Rezec também, que foi bem importante em vários até porque aspectos. o Rui Barbosa ele foi realmente um extraordinário diplomata e ele levantou o nariz e disse: Olha, vocês querem que eu discursa em qual idioma? Sim. Não, então realmente foi um choque para quem estava assistindo a conferência ouvir de um brasileiro né, essa autonomia, esse poder que ele tinha, o poder de discussão, né, de discutir. Bom, Porque eu discutir não discutir um abrigo, discutir é colocar ideias em pauta, como nós estamos falando aqui, sim, não necessariamente você concordando, eu concordando, mas que as ideias entram em consonância entre si, é, que é, haja essa consonância boa e essa consonância ativa entre as pessoas, que é isso que a gente busca também é, aqui. é, é.
Eu falei discutir porque ele não, É, também não tem no é site dele, exatamente, porque o que ele, diplomata justamente tem a missão de conciliador. São é, discussões conciliatórias, na exa, realidade, né? exatamente, Assim, Bom, por que que quando eu saio de Bruxelas ou eu saio... Que aí você vai dar uma explicação, a gente vai falar sobre turismo e daqui a pouco a gente começa sobre Covid. Por que que quando eu saio de Bruxelas e sigo em direção a Amsterdã, passando pela Antuérpia e tudo mais, no meu GPS aparece tudo assim, como se fosse mar por todos os lagos, água por todo lado. Qual seria a explicação, Carlos? porque é justamente por isso que o nome do país é Aham, pois é, Países por isso que eu queria Baixos, ser porque nós explicado. estamos abaixo do nível do mar. Tem uma cidade entre os Países Baixos, né? Eu vou colocar entre aspas Holanda e a Bélgica, que ele está a 7 metros abaixo do nível do mar. E aí é interessante que na semana passada eu fiz uma live com o Daniel, um parceiro, e nós discutimos, nós trocamos filmes. Né? Eu passei um filme, ele me passou outro filme, e um filme que ele trouxe foi justamente a quebra do dique de 1953. Foi o pior ano para os Países Baixos. Então, a cidade de onde o dique ele quebrou, ela foi justamente inundada, morreram centenas de pessoas, e foi assim, Deus nos acuda. Daí, então, eles construíram o grande delta, o grande dique do país, né, o segundo grande dique do país, para justamente proteger essas cidades que estavam justamente abaixo do nível do mar, que ainda estão abaixo do nível do mar. Então é por isso que você vê tanta água, né? Até mesmo como eles falam, Deus criou o mundo, mas os holandeses criaram os Países Baixos. Então tem água para todo lado, um pouquinho de terra, e tinha água para todo lado, um pouquinho de terra. Então nesse um pouquinho de terra eles foram aumentando, fazendo os polders, né, como nós falamos também em português, e hoje o país ele é o que é justamente graças aos moinhos dos ventos, né? Então, não podemos esquecer dessa tecnologia primitiva, mas foi uma tecnologia muito importante para o país. Inclusive estão desativando alguns, né? Possivelmente com essas mudanças, talvez até não sejam tão desativados, surjam novas tecnologias também, eles sejam remodernizados de alguma maneira de ser utilizado. Mas vamos falar sobre os dias atuais. Como que está o holandês nesse momento? Como que está essa situação do Covid em Amsterdã? O Amsterdão, quem é de Portugal, quem fala português de Portugal. É interessante a gente ter combinado a nossa live hoje, porque hoje, às 7 horas agora, né, um pouco distante, 2 horas agora, 7 horas aqui seriam então 2 horas no Brasil, o primeiro-ministro ele deu uma conferência, falou quais seriam então as novas atitudes que nós devemos ter a partir de agora. Então, as crianças elas vão voltar para a escola a partir do dia 11 agora de maio, né? Foi liberado, mas com certa restrição. Eles ainda estão visualizando se as crianças elas irão em pequenos grupos para a escola, mas existe ainda a possibilidade daquele pai ou aquela mãe que não queira enviar a sua criança para a escola continuar tendo aula em casa, porque as crianças ainda elas estão tendo aula virtual, né? Como o nosso bate-papo agora, elas estão tendo esse bate-papo, tá tendo aula justamente dessa forma, através da internet. Academia, cabeleireiro, museus, lojas, comércio em geral, ele ainda não liberou 100%, mas a partir do dia 18 de maio já vai estar um pouco mais flexível. Mas o grande boom mesmo no país, né, as grandes atrações do país, como por exemplo a Keukenhof, foi Porque era cancelada. exatamente, acho que pegou exatamente os dias, né? Explica para as pessoas, para quem não conhece, o que é Keukenhof. Eu vou explicar sim, mas deixa eu só falar para você que Sim. agora, como não só o Keukenhof, como também o Eurovision, Eurovision. né? Eurovision, que tem todos os anos, e Sim. inclusive esse foi depois de 45 anos que o país participa dessa competição. Ele ganhou no ano passado, então ele seria No ano passado foi em Israel, se eu não me engano, acho que foi a foi em Madonna que Israel, estava exatamente. presente. Sim, É, é. e esse ano iria ser em Então, os Amsterdã. Países Baixos eles ganharam, eles iam sediar o Eurovision, estava tudo preparado, tiveram que cancelar. O grande festival que acontece desde a década de 70, que é o chamado Pink Pop,
foi cancelado. Jogo de futebol até setembro, até o dia 1º de setembro, todos foram cancelados. Não é permitindo, o governo não permite que os clubes de futebol ele jogue, ele abra justamente seus campos, o seu E as estádio. arenas, inclusive, para visita, porque tem a Arena Johan Cruyff E lá, Cruyff, a Johan a Cruyff, Johan Cruyff, que ela é geralmente aberta para todos, que até onde o Romário jogou, se eu não me engano, o Ronaldinho também, se eu não me engano, o Ronaldinho Gaúcho. exatamente, Há visitas guiadas, mas estão todas fechadas. Que lá tudo no fechado. complexo, onde tem também o Zipo Arena, né? Que tem Yeah, vários shows. Eu já estive lá várias vezes também. É muito, muito importante. É um local muito bacana. Inclusive, yeah, vai ser... E o grande boom do país que é realmente a Keukenhof, né? Ela só Aham. abre há 4 semanas, 8 semanas, melhor dizendo, que seria então de março a maio. Esse ano eles, inclusive, eles diminuíram por conta da mudança de clima. No ano passado tivemos alguns probleminhas com a Keukenhof. Quando ela já estava quase 2 semanas para acabar, as flores elas já tinham morrido por conta da alta Keukenhof temperatura é a maior exposição de tulipas. de tulipas do mundo. É em torno de 1 quilômetro de exposição, em torno mais ou menos disso. Fica em Lis, que fica bem próximo ao aeroporto. Um Você pode dar quilômetro uma é pouco. estudada. Então, que São chega em 30. Amsterdã, já pode ir diretamente a visitar o Sim, Keukenhof. sim. A Keukenhof, ela possui hoje 32 hectares. Então, 32 hectares é muita coisa. Então, você vê tulipa, ah, É que chega um abusar. momento... Exatamente, chega um momento que você diz assim, eu não quero mais ver tulipa. Não, mas você... cada momento, cada passo é uma coisa Só diferente. que não, Então, não é só assim a plantação, existe todo um contexto, existe toda uma maneira. Então, assim, realmente tem um momento que a pessoa acaba já cansado de ver tulipa, mas aí você vê, olha para um lado, aí vê algo mais bonito, algo mais diferenciado. Então, assim, isso vai sendo atrativo e muitas pessoas, inclusive muitos asiáticos, né, também, muitos. sim, sim. Mas essa é a diferença de você ir a Keukenhof sozinho, que você vai apenas caminhar pelo parque, você vai se divertir também, você vai ter um momento para você, e você ir com um guia, porque existe uma grande história, uma história maravilhosa sobre a tulipa, sobre a chegada da tulipa no país, né, até mesmo sobre a chegada da tulipa na Europa e a grande bolsa de valores. Porque até hoje, quem estuda economia, estuda um pouco da bolsa de valores que aconteceu lá em 1600, então, há mais de 400 anos, se toca ainda no nosso... foi uma coisa que aconteceu há mais de 400 anos, mas se toca até hoje. O assunto é atual, vamos dizer assim, atual, para quem está estudando economia. Então é muito importante, a história é muito importante. E um guia que realmente sabe sobre a história da Keukenhof lhe engrandece a visita. Porque não é só uma visita para você ver flores. Claro, é uma visita que você vai como se você fosse... Se eu posso resumir, se eu posso dizer que existe um paraíso, a Keukenhof quando não está cheia, é um paraíso. Eu Assim que tive no... terminar, eu vou colocar algumas fotos minhas, você também pode linkar, eu vou linkar minhas fotos lá e você também pode colocar, já pré-vendo na a Keukenhof 2021, que vai ser muito boa, que a Cristina teve, aqui está falando que ela teve que cancelar esse ano, mas próximo ano, se Deus quiser, vai estar tudo tranquilo, se Deus quiser. Sim, 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 com fé em Jesus Cristo. Porque isso acabou abalando não só, decepcionando não só os nossos clientes, como também as pessoas que investiram na Keukenhof. A Keukenhof, ela é uma organização privativa, mas tem trabalhadores, eles ganham para trabalhar ali, e também tem aquelas pessoas que são voluntárias, né? Muitos idosos, muitas das pessoas que trabalham nas lojas da Keukenhof E são tem toda a voluntários, são circulação, né? idosos. Tem todos os turistas que vão exatamente só para isso. Já fazem sua agenda para a Europa, já buscando a questão de visitar o Keukenhof. Uhum, Aí a uhum. gente vai tentar, esse nosso assunto, mixar uma coisa na outra. Mas a Cristina fala da cidade lá dos Moinhos também, que é bem interessante, Yeah, que sim, é, as é do 11 patrimônio cães. histórico também. Mas assim, a princípio as notícias foram que nos Países Baixos ah, eles não queriam a questão do isolamento social, e sim da mistura entre as pessoas para tentar ver o que seria feito.
O que Uhum. foi noticiado foi isso em vários meios de imprensa. Isso realmente foi a verdade Não. ou não? Não, na verdade foi um tipo de isolamento. Não foi como, por exemplo, em Veneza, não foi como na Itália, isolamento 100%. Não, até como o primeiro-ministro ele falou, nós vamos fazer um isolamento inteligente. Como é esse isolamento inteligente? Nós vamos ficar em casa, você só vai sair se realmente precisar, se você tiver realmente a necessidade. O transporte público vai funcionar, ah, as grandes lojas elas vão ser fechadas, os museus eles vão ser fechados para justamente não ter contato com a grande massa, porque o problema era a grande massa, em especial com os idosos, né? Mas nós vamos ter um lockdown inteligente. Então, o Lockdown é um governo ele fez. fechamento. Quem não entende é o fechamento total, mas apesar de tudo sendo inteligente. Yeah. Porque os Países Baixos fazem fronteira com a Alemanha, se não me engano, Sim, com com a a Bélgica, Bélgica, apenas. sim. Então, eles fizeram Isso isso. já é uma Agora, vantagem, fazer fronteira só com dois países, né? sim, sim, sim. Até porque a Bélgica, ela fechou primeiro as suas Sim. portas. A Alemanha, ela fechou somente as fronteiras, né? No início, isso eu falo lá no início de março. Estávamos ainda no dia 12 de março, aproximadamente. Do dia 12 de março, o país realmente começou a fechar. A primeira coisa que eles começaram a fechar foram os museus, né? Eu lembro que eu estava com um grupo aqui, que inclusive os grandes museus, quando o presidente disse, nós vamos fechar, vamos fazer uma quarentena inteligente, vamos fechar a partir de agora para que justamente a gente diminua o número de contagiados, para não ter problemas no futuro. Bom, mas o vírus já tinha se instalado por aqui, já tinha né, se estendido para algumas cidades. Começa no sul do país e vem justamente chegando ao norte, porque não tem como você barrar um vírus no momento onde o planeta está todo ligado, né? Então, o lockdown inteligente do presidente foi justamente isso. Olha, vamos fechar os grandes monumentos, as grandes atrações, para que então não se espalhe mais ainda o vírus. Perfeito. Só que não funcionou, né? Eu trouxe até. Deixa eu só ver se eu consigo pegar o que eu fiz. Ops, não. Eu fiz Passou, uma. eu acho que você fez uma projeção, algo assim que apareceu Philips, se não me engano. Não, é porque eu fiz eu colhi uma informação hoje que saiu agora de manhã, agora de noite no jornal, muito interessante. Só que eu não cadê você? Agora sumiu. Pera. E aí eu peguei para justamente para trazer para você essa informação que é bem interessante que eles falaram. Ops, meu, voltou. Mouse. É. Não, cadê você, Carlos? Eu tô aqui. Tô É, ouvindo é o outro você. Carlos. Outro Carlos. Não, eu não tô conseguindo baixar agora. Como é que eu. Pode ir tranquilo. Aqui a gente tem tempo. Não sei se você tem tempo, mas a gente tem tempo. Eu tenho tempo suficiente. Deixa eu ver se. Aproveitando, mandando a Jack Bag, ou Jack Bag, porque eu não consigo ver direito. Ela tá em Porto Alegre, tá dando uma boa noite. Ela disse que ama Amsterdã, estaria aí. Meu filho mora em Amsterdã há 6 anos, mas vai voltar, tudo vai dar certo. Enquanto ele está vendo lá o que ele quer nos mostrar, a gente vai falando. Tão bonito Amsterdã. E todos os países, né? Cada país, os países estão fechados. Jaqueline, o nome dela. A gente vai. Por isso que eu estou conversando e convidando muitas pessoas que trabalham com turismo para a gente falar na esperança dos dias de tudo Uhum. voltar ao normal, de tudo estar bem, de tudo estar tranquilo, de podermos ir e vir tranquilamente e revisitar os familiares. Esse distanciamento social não está sendo fácil para ninguém, mas é necessário. É necessário para termos uma vida melhor. Eu não estou conseguindo baixar o programa, o arquivo que eu baixei. Eu fiz um slide, um pequeno slide, seria uma foto na verdade, mas depois eu mando para você e aí você pode colocar no Instagram também, eu coloco no meu, da quantidade de pessoas que começaram a ser infectadas justamente a partir de março, né, eu vou dizer do dia 12 de março. O pico foi realmente a curva de infectados, funcionou exatamente como eles falaram. Ela vai acontecer em abril. Chegou em abril, voou porque
a reportagem, a reportagem que eu colhi, ela fala que normalmente, por mês, nós temos um registro de quase 450 mortos, né? De falecidos por mês. Enfim, por Lembrando que a vários população dos problemas. Países Baixos é de Hoje quantos somos habitantes? 17 milhões. Aí lembrando, colocando proporcionalmente o Brasil aqui, nós somos mais de 200 milhões. Então, No assim, Brasil somos que a duzentos gente e vinte e possa, dois milhões. que a gente possa ter muito cuidado, É, né? Principalmente as pessoas que pensam, eu vou abrir meu comércio, principalmente você que trabalha diretamente com turismo, é. que está tendo prejuízo, que está tendo que estar em casa, deixando de recepcionar as pessoas, mas assim que a gente tenha cuidado. No Brasil que as coisas estão já reabrindo, porque as pessoas estão sem paciência, Uhum. mas a curva ainda não chegou. Então, assim, o problema é esse, a grande curva. Eu estava falando, antes de falar com você, eu estava falando com alguém de Santa Catarina. Em Santa Catarina já decidiram abrir, porque as pessoas estão impacientes. É. Então, assim, quando foi, vai chegar justamente no inverno no Brasil. Então, vai ser pesado se a gente não se cuidar, né? É algo É. que... Porque a Mas, gripe, a gripe, ela não acontece no verão. Ela acontece uhum, no inverno. Não é uma doença de verão, é uma doença de inverno. E o Brasil está saindo agora do inverno, do verão. Na verdade, já está no já está no outono. outono, Então, começou exatamente. a esfriar um pouco. Mas a partir dos próximos meses é que realmente vai esfriar mais ainda, principalmente no sul. Então, há a taxa de natalidade, ela subiu assim nesses dois últimos meses consideravelmente. Então, de quase 450 mortos por mês, nós chegamos a quase 3 mil e algumas coisinhas, quase 4 mil mortos em apenas 2 meses. Então, é muita gente morrendo por conta do coronavírus. Ah, mas quem morre só são os idosos. Sim, mas eles também fazem parte da sociedade. Né? Nós sabemos disso. Tivemos alguns casos de pessoas jovens, uma criança, mas não chegou a falecer, só ficou internado, mas ela se recuperou porque as crianças elas conseguem se recuperar muito mais rápido. Ah, pessoas também em menos do que 50 anos, também não foi registrado nenhuma morte, foi registrado pessoas infectadas, mas 60 plus, né, as pessoas mais do que Mais de 60, 60 é, anos. é que realmente tiveram problemas, grandes problemas, inclusive falecimento. Mas o país ele está tentando se recuperar, né, até porque agora, nesse momento, por conta dessa crise, o governo ele tem ajudado bastante a gente, né, a gente que eu falo todos Todos os em si. trabalhadores, né, os trabalhadores legais, né, é importante falar isso para você também, porque existem também aquelas pessoas que trabalham de uma forma ilegal. Nós sabemos que eles também movem a economia do país, em todos os países, né? Que aquela palavrinha que nós chamamos, aquela pessoa ela é ilegal, vou colocar entre aspas, porque ela não é ilegal, ela é apenas irregular no país, né? Porque muitas vezes a pessoa está irregular realmente com relação à documentação, às vezes Uhum, a pessoa está irregular, não está regular perante a maneira de como vai proceder no país, de como vai trabalhar, não tem autorização para trabalhar e muitas vezes está trabalhando. Então, uhum, assim, as pessoas podem se comportar de uma maneira, pelo menos na Europa, funciona assim. As pessoas podem se comportar de uma maneira, trabalhar, fazer um trabalho que a gente diz no black, no negro, né? Mas não está legal. Então, as uhum. ajudas estão vindo em todos os países. Portugal também está aqui, Cascais, estão mandando um abraço lá de Cascais. Então, assim, então as ajudas estão vindo. Acho que cada país vai ter sua maneira, porque cada país é uma maneira de não quebrar o país, não quebrar todo o mecanismo, né? De tudo. Eu não sei como funciona aí na Bélgica, mas aqueles eles disponibilizaram um valor para cada autônomo. Né? A nossa empresa ela é cadastrada na prefeitura, né? Nós temos o nosso CNPJ, então eles ofereceram para a gente uma ajuda de custo durante 3 meses. O Essa ajuda de CNPJ aqui custo, lá seria o VAT, que é a mesma coisa na Bélgica, a TVA, mais ou menos isso. como não, desculpa, eu não entendi. O TVA, que é mais ou menos isso, que na Bélgica funciona como TVA, que é o CNPJ, né? Aqui seria o KVK, Uhum, certo. então seria o CNPJ no Brasil. Né? Mas exatamente, seria o CNPJ no Brasil. Então, é uma ajuda de custo que pelo menos vai dar para salvar muita gente, né? Porque senão muitas empresas, pequenas empresas, poderiam falir, poderiam fechar suas portas. Né? Eu tive agora há pouco
um colega de trabalho, ele mandou uma mensagem para o grupo dizendo que, ó, a partir do próximo mês, vocês não precisam mais enviar clientes para mim, porque eu não vou mais trabalhar nessa área de turismo, porque é uma área que agora está com a corda no pescoço. Bom, tá e não tá ao mesmo tempo, porque a crise, o Covid-19, o coronavírus, ele prejudicou muito a economia. Não só do nosso país, como do mundo. Então, o turismo agora ele vai ter que ser releito, fazer uma nova Tem que leitura. ser feita uma releitura e, na realidade, assim, novos pensamentos a respeito do turismo. Eu acho que quem trabalha com turismo, na realidade, assim, nesse momento tem que se reinventar. Uhum, Se o turista não pode ir até você, por exemplo, é uma ideia que eu posso ter, você pode levar o país ao turista. exato. Ele não pode fazer nesse momento assim, porque eu creio que nos primeiros 1, 2 anos não vai ser fácil realmente. Mas aí Yeah, você pode também se reinventar e levar o país ao turista. yeah, Levar aquilo que você está vendo ao turista, sei lá, abrir um portal e cobrar um valor para a pessoa visitar, junto com você o parque, você vai explorando. Então, eu acho que nós vamos ter muitas ideias assim, porque é algo sim, que as pessoas vão ficar com medo também de sair dos seus países. E os exatamente. países também vão estar bloqueando, como ontem Yeah, o Trump bloqueou para a imigração. Então, assim, os países mesmos vão estar se bloqueando nesse primeiro instante, né? Eu acho que por 1 ano ou 2 anos vai ficar a situação assim. O profissional do turismo vai ter, como todos os profissionais na realidade do mundo, vão ter que se reinventar, yeah, como se entender. E o estado dos hospitais? A gente está falando aqui, tem um fisioterapeuta que trabalha em UTIs e falou sobre o contraste ao que está vendo. Aqui no Brasil, tem uma mortalidade maior em idosos, porém, se observarmos, temos muitos jovens em estado graves nas UTIs e pós. E depois colocou, e possivelmente teremos um aumento de pessoas que precisem reabilitar, elevando o tá. custo na saúde pública e complementar. Yeah, sim. Exatamente. Os hospitais eles estão cheios. Nesse slide que eu fiz para que eu ia mostrar para você, passo já já para você que eu fiz fiz ele tudo bonitinho. A gente bateu um papo hoje de manhã. Você falou comigo, não, Sim. nosso contato vai ser isso. Por isso, eu gosto sempre de fazer uma coisa ah, visual, porque nós precisamos visualizar alguma coisa, né? Então, eu Sim. gosto de fazer isso, eu me sinto bem fazendo isso. Então, todos os meus clientes, por exemplo, eles nunca, quando eu faço um tour, eu não falo apenas para o cliente, eu mostro para o cliente alguma coisa, porque ele grava melhor. É muito mais fácil você visualizar uma imagem, né, do que você apenas ouvir. Ouvir você ouvir, mas daqui a pouco você se dispersa e acaba numa aprendendo essa E muitas informação. das vezes também assim, você só ouve realmente o que você quer ouvir, né? E a, Ouve assim, tá matando tudo, então não vai mais lá, vai fazer só o turismo virtual. Não, não é isso. então, os hospitais sim, eles estão cheios agora. Inclusive, foi pedido 2 hospitais na Alemanha para que eles cedessem camas, leitos, né? Não precisaram utilizar, mas eles montaram um acordo, eles fizeram um acordo com a Alemanha justamente para poder enviar pacientes se precisasse, né? Porque o pico realmente estava subindo, né? O número de infectados estava aumentando e o país ele não tem um suporte. Ninguém nunca pensou sobre uma pandemia como essa. Então, nenhum país ele estava preparado para receber A tantos. Alemanha, eu estive vendo, a Alemanha é o único país que realmente está um pouco preparado, que tem 25 mil respiradores e 25 mil leitos de UTI disponíveis já, né? Assim, então, assim, o Covid-19 pode chegar à Alemanha com muita força, mas ao mesmo tempo tem como tratar, porque o grande problema disso é uma questão que vai do econômico Yeah, com a questão que se conseguirmos colocar essa curva um pouquinho menos intensa, as pessoas podem ser atendidas e as vidas podem ser salvas. O grande problema é que, exatamente. como a doença nova, até o estilo da doença, que tem tem uma programação da doença vir e é muito diferente para qualquer pessoa Yeah, que viva nesses tempos atuais, é muito diferente. Esse é yeah. o grande problema. E até porque você não sabe qual até que ponto você está infectado, né? Porque, por exemplo, quando o Trump ele decidiu em fechar o espaço aéreo americano, né, lá ainda no início, no finalzinho de março, o meu esposo estava em Nova York. E ele Uhum. mandou uma mensagem para mim, Carlos, o Trump ele vai fechar o espaço aéreo. Eu disse, e agora? Então significa que você não vai poder voltar?
Não, eu já antecipei a minha passagem e eu tô indo para casa hoje, né? Porque ele ia fechar na sexta, ele voltou na quinta, ele saiu de lá na quinta-feira. Quando ele chegou aqui, ele já não estava muito bem. Ele estava com diarreia, estava com vômito, com uma sensação, estava tonto. Então, será que ele foi infectado pelo Covid-19? Ou, né? Então, não se sabe porque a gente não foi para o médico, a gente não chegou aí para o médico. Porque ele só pede para você ir realmente ao médico Uma urgência. se você tiver febre, se você tiver falta de ar, se você tiver sintomas que realmente denunciem que você está com coronavírus. Inclusive, ontem teve uma discussão, mais uma discussão com o governo, que eles vão criar agora um aplicativo para que você se proteja e proteja as outras pessoas também. Como é que vai funcionar mais ou menos esse aplicativo? Porque ainda tem muita coisa para colocar, muitos pontos para serem analisados. Primeiro que é a questão da privacidade, porque o país ele preza muito pela sua privacidade. Então, ele não pode simplesmente fazer um aplicativo e nesse aplicativo eu baixar esse aplicativo no meu celular e as pessoas visualizarem qual a doença que eu tenho. Não, eu não posso, né? Isso é quebra de sigilo, não pode acontecer isso, né? Porque o corona tudo bem, mas se o aplicativo, por exemplo, falar lá que eu tenho um câncer no estômago, eu não quero que meu vizinho fique sabendo que eu tenho um câncer no estômago. O problema é meu, não, o problema é do vizinho. Mas, Agora, essa é uma mentalidade europeia de pensar, né? Nós sabemos que no nosso país a gente já espalha para todo mundo, a é, maioria das pessoas, né? Se bem que o câncer é algo que as pessoas não espalham tanto, mas geralmente assim, cada um cuida da sua vida, que é uma é, mentalidade que é muito bom de viver assim na é, Europa, e é, cada um ter, você tem às vezes seu vizinho da frente, claro que os latinos, você pode pedir um açúcar, algo emprestado. Claro que na Europa eles fazem, mas não fazem de tanto bom gosto como é o povo latino e principalmente o brasileiro, né? Que uhum. tenta. O brasileiro sem ser o brasileiro que imigrou para a Europa, né? Quando é um imigrante é um pouco diferente. É verdade. Isso daí Inclusive, só nós sabemos assim as maneiras que funcionam. exatamente. É engraçado que a minha família, né, a família do meu esposo, eles sempre falam, Carlos, as suas atitudes são atitudes de calvinista europeu. Porque eu já estou acostumado com eles, então eles me passam isso, eu vejo isso o tempo todo com eles. Então, eu não tenho por que continuar com a mesma atitude que eu tinha lá no Brasil, lá em Salvador. É que, não precisa, não, mãe, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Não. Hoje eu já sou uma outra pessoa, já tenho uma cultura diferente, já vivo uma cultura diferente. Então a gente tem que se adaptar, né? A Ana Kedman Aqui, está dizendo como, que como a Portugal Ana não é também está comum falando aqui em vizinhos Portugal. pedirem algo. Não, É, engraçado isso. na É uma realidade, pessoa. no europeu, a Cristina fala, achei os holandeses amáveis e receptivos. São, na realidade, todos os europeus são, os americanos também são. Só que, assim, diferente de nós brasileiros, a questão é assim, o pedir. Inclusive, a gente teve uma dermatologista que foi muito interessante a entrevista com ela, domingo, e ela falou a questão da troca de maquiagem, que nesse momento, e por toda a vida, seria bom agora aprender as mulheres e quem utiliza maquiagem, não só as mulheres, quem utiliza maquiagem, não pode dividir a maquiagem. Então, assim, o europeu vai lhe receber com um sorriso. Só que, assim, até o ponto que interessa a ele, na hora que desinteressou tanto o europeu como o americano, o Uhum, sorriso se uhum. afasta. E nós, latinos, a gente já tem uma maior liberdade de estar sorrindo, mesmo se a gente não queira sorrir, a gente já tem essa pré-disponibilidade a sorrir. Essa é a É, grande diferença. é, Aí a é. Cristina fala que eles são mais diretos, sem dúvida. São diretos e objetivos, e isso torna a vida muito mais prática e muito mais clara. Ninguém E sem, brinca, todo me... mundo fala sério. e sem receio, porque o que ele fala pra você não é falar pra te machucar, é apenas o que você o que ele tá achando. Se você perguntar, claro, ele não vai dizer pra você, você tá com a camisa feia. Não, ele não vai lhe dizer isso, mas se você perguntar, minha camisa ela é bonita, o que você achou da minha camisa? E se ele não gostar da camisa, ele vai dizer, desculpa, mas a sua camisa ela não é bonita. E nós temos a ideia sempre de perguntar e querer ouvir aquilo que nós Exato. queremos ouvir. É, é, Aí essa é a grande diferença, é a grande maneira de ser. Para eles, por exemplo, a questão do dinheiro. O dinheiro, né?
é importante, mas não é o fundamental. A educação é bem mais importante. Os Yeah. horários têm que ser cumpridos exatamente. Aqui eu acho muito as lives que eu tenho feito, e tenho feito várias, inclusive, mesmo os brasileiros entram no horário pontualmente. Eu estou achando muito bom isso, porque na Bélgica funciona assim. Se chegou um minuto atrasado para um compromisso, já não é bem visto. Ou não é nem recebido, na realidade. E a pessoa já sabe que não vai ser recebido. E se chegou um minuto adiantado, espera a hora certa para poder Yeah. chamar. Isso se chama educação simples, que todos Yeah. nós Yeah. deveríamos ter. Isso se chama o calvinismo. Brincadeira. O porquê que eu falo isso? Porque, inclusive, na história fala isso. Se você prestar atenção nos quadros calvinistas e os quadros católicos, as mulheres calvinistas, elas estão fazendo alguma coisa. Elas estão bordando, elas estão lendo, elas estão tendo uma atividade. E nos quadros católicos, claro que não são todos, eu não estou falando mal de nenhuma religião, muito pelo contrário, né? Apenas comparando os quadros, até porque por conta da reforma protestante dá para visualizar isso literalmente, que os pintores eles fizeram isso de propósito, né? E as mulheres católicas no passado elas não estavam fazendo nada, elas estavam apenas olhando, esperando o tempo passar. Eu não estou falando, mais uma vez, não estou falando mal de nenhuma religião, muito pelo contrário, né? Mas é o que realmente tem na história, dá para visualizar isso nos Porque também, quadros. assim, nós vivemos num mundo que há a diversidade também de religião, como a diversidade de vidas, né? Então, assim, Uhum, que as pessoas entendam que é um assunto globalizado, assim, é um assunto sim, que estamos na Holanda, principalmente a Holanda, um dos países mais livres do mundo, em sim, que há liberdade de expressão, há liberdade de comunicação, há liberdade de você... Aí as pessoas também pensam muito que é bom a gente retirar a ideia de quem nunca foi à Holanda. Lá as pessoas, lá como é um país liberado para sexualidade, todo mundo tem que ser homossexual. Não, não funciona assim. É liberado e as pessoas não veem como algo aterrorizante. É uhum, liberado uma quantidade de maconha que as pessoas pensam também que é liberado totalmente. Não. É liberado, eu não sei quanto, mas você deve saber, para comprar 5 nos gramas. cafés lá 5 gramas. Então, assim, a pessoa utiliza quem quiser nos lugares e utiliza quem tiver vontade. Então, assim, é algo que a gente deve também, assim, entender, respeitar quem gosta, utiliza, quem não gosta, não Uhum. utiliza. Só é um país livre, o que todos os outros países deveriam ser livres. Um país em que as pessoas negras também são respeitadas. Um país em que não há divisões nesse sentido. Pode haver E, divisões financeiras, barreiras inclusive, você não financeiras. consegue visualizar na rua a questão da divisão social. Eu falo da Sim, questão financeira, você não consegue visualizar. sim, não, Você anda não, com certeza. por Amsterdã, você não consegue olhar, você olha para as pessoas e você diz, essa pessoa ela é pobre, essa pessoa é rica, você não consegue visualizar isso. Até porque a filha do rei, ela vai para a mesma escola que uma pessoa que mora de uma forma irregular no país, né, que tem uma filha aqui, vai também. Então, ou seja, a escola pública, ela é para a filha do rei e é para a filha da faxineira, vamos só dizer assim, que trabalha aqui na casa da minha vizinha. A mesma escola, o mesmo material que eles recebem. A diferença é só que, ela quando ela sai da escola, Quando sai da ela não escola, vai de ela já bicicleta. não tem a mesma. Na Bélgica já vão para a igreja, como a igreja ficou a igreja do rei muito próxima do castelo, em Laken, eles vão a pé, o rei, a rainha e os 3 filhos. Claro que tem os seguranças, claro que tem que haver isso, mas há essa questão de ir a pé, vai à missa todos os dias, todos os domingos às 9, entre 9 e 10 da manhã. Quem quiser ver o rei é só seguir Yeah. lá. E também não é uma celebridade. Na realidade, o que ocorre muito no Brasil, os políticos se tornam celebridades, né? Uhum, Então se uhum. tornam blindados. Então não é uma É, celebridade. São pessoas comuns, como o rei é piloto da KLM. Claro que nem é. sempre ele vai estar no voo, mas às Não, vezes ele se apresenta. não, E não, não. claro que ele também não faz por dinheiro, ele faz por hobby. Exato, também. Não, nem precisa falar em dinheiro. A filha dele, de 15 anos, né, completar 16 anos agora, ela ganha uma anuidade de 1 milhão de euros. Uma menina de 16 anos.
Então, ele não precisa fazer isso por dinheiro, pilotar, pilotar a KL, um avião da KLM por dinheiro. Ele faz por hobby porque ele aprendeu isso. Ele foi militar, então ele tem essa habilidade. Então, essa é a diferença. Né? Falando sobre a questão de celebridades, a minha vizinha tem uns 3 meses, uma das principais atrizes do país, ela mora aqui debaixo de mim, debaixo da minha casa. Né? Então, você passa, você não vê essa tietagem toda. É uma questão realmente de até mesmo respeito, porque ela também é uma pessoa. Sim, Né? ela Eu tem a gosto vida muito do. privada dela, né? Ela tem uma vida privada, exatamente. Então, é importante você ter uma pessoa como referência, mas não tietar, não ficar na porta segurando bandeira, sabe? Sim, claro, a gente precisa respeitar isso, cada um faz o que quer, mas é uma questão realmente de cultura. Só uma diferença entre culturas que a gente tem no nosso país, no Brasil e aqui. Né? E com Então, relação aos asiáticos, porque há muitos asiáticos que visitam Amsterdã e há também a parceria, o code share entre a KLM e a Korean Air. Muitas vezes eu uhum, já até fui a Incheon, Incheon, acho que sim. Na Coreia do Sul, a capital da Coreia do Sul, direto de Amsterdã. E há esse contato muito grande de asiáticos vindo, porque há muitos voos chegando em Amsterdã e uhum, Amsterdã não é tão grande quanto Paris. Então, assim, uhum. como que foi esse caso? Eles cancelaram os voos imediatamente, assim, no começo de março. Agora, claro, estão cancelados, né? Mas, Todos. Inclusive, no Jornal Nacional, a KLM ela pediu desculpas ao povo chinês. Alguém que estava em uma das viagens de Amsterdã para a China colocou no banheiro toalete apenas para a tripulação, porque tinha muitos asiáticos no avião. Isso soou como uma discriminação. Por que aquele banheiro é apenas para a tripulação? A tripulação usa o banheiro comum de todo mundo. Não tem isso, não tem que separar. Banheiro é meu, banheiro é seu. Tá dizendo que então os asiáticos que são os problemáticos, né, que vão transmitir o vírus, e a KLM ela pediu desculpas ao povo chinês. Porque não foi um tripulante que fez isso. Alguém colocou um papel para justamente não ter contato. Como aqui no país, logo quando surgiu o coronavírus, tivemos alguns casos de discriminação com as pessoas que moram aqui, né, os asiáticos que moram aqui. Porque quer queira, quer não, eles sustentam muito a economia. sim, O turismo agradece por conta da economia. Por exemplo, a cidade que a Cristina ela falou dos moinhos, as Ansiscans, eles sim. se adaptaram para receber os asiáticos. Né? Os trabalhadores das lojas, eles falam um pouco de cada língua, para que justamente não só os asiáticos, não só a língua asiática, mas a língua latina também. Tanto é que quando você entra, você fala, ele pergunta para você, né, de onde você é, e aí então você responde, eu sou do Brasil. Eles falam, bom dia, boa tarde, tudo Pelo menos bem? uma pequena palavra de algum país eles aprendem para poder se socializar na realidade. Exatamente, você já se sente, eu sou importante, né? E é realmente, porque o cliente, independente da sua nacionalidade, ele é importante, né? Ele faz a economia girar. Então, sem os asiáticos no país, sem os latinos, enfim, sem um turista, a cidade ela está uma cidade fantasma. Eu moro há 9 anos em Amsterdã, hoje são 21, né? Feriado, inclusive. Uhum. No Brasil. Hoje, sendo terça-feira, né, no ano passado foi uma segunda, eu não estava nem respirando direito por conta da Keukenhof. Né? Os turistas eles estavam vindo bastante para ver as tulipas, ver o jardim da Keukenhof. Então, este ano pegou todo mundo de surpresa. Eu só vi tulipas porque eu fui fazer uma outra pesquisa de campo, né? Eu saí da cidade de Amsterdã, fui em direção a uma outra cidade e entrei num jardim lindíssimo. Vai sair já já esse vídeo no Andantes na Holanda. Eu vou colocar esse vídeo que eu fiz. Né? Como você falou lá no início, a gente precisa fazer vídeos virtuais, né? Um tour virtual para que as Talvez pessoas. seja uma maneira das pessoas que trabalham com turismo, principalmente com turismo receptivo, Uhum, se tem ajuda governamental, mas também seja uma maneira de se reinventar. Essa uhum, maneira de você levar a história através do site, buscar através, fazer uma bio.
e a pessoa paga para poder visitar, como as pessoas estão visitando museus virtualmente em todo o mundo. Então, Uhum. talvez essa seria uma das maneiras mais interessantes nesse momento, né? E é uma A Cristina já coisa, está dizendo sim, sim, please. eu já mando, mas uma coisa também que é importante, Carlitos, é que a gente precisa, precisa pensar no turismo agora de uma forma mais sustentável, né? De uma forma que não agrida o ambiente e não seja uma cultura ah, Ah, massa. é o que eu falo. Se você sair em Amsterdã e for ver os canais, estão todos mais belos, estão todos mais bonitos, a água não está tão poluída. Quando a gente vai ao passeio pelos canais, a gente vê garrafas plásticas, não adianta Yeah. esconder essa realidade, porque sim, mas assim, agora se sairmos, o sol está bonito, até porque está também na primavera, tudo está mais bonito. Sim, Agora, quem tornou tudo mais feio, tudo mais complexo, foi o ser humano. É o momento yeah. assim, de pensar e pensar também em uma maneira sustentável de vida, em uma maneira de sustentar nossas vidas de uma maneira respeitando ao próximo, que é a primeira coisa, respeitando a nós mesmos e também buscando maneiras alternativas sem agressões, em Sim. todos os sentidos, à Uhum. natureza, ao ser humano. A gente tem que reaprender a viver. No Rio de Esse que é Janeiro, do por Rio de exemplo, Janeiro, eu tô vendo tem tartarugas enormes tartarugas. na Baía de Guanabara. Coisa linda Então, né? Uma coisa que com certeza não tinha visto isso, ninguém tinha visto isso há décadas. Por exemplo, tivemos agora aqui numa cidade chamada, numa região chamada Gelderland, uma passeata, eu vou dizer assim, de mais de 100 veados juntos. Uma coisa que ninguém viu no país. Eles não saíam do local, do miolo lá onde eles estavam. Eles saíram sim. porque não tem ninguém na rua, não tem carros, não tem caminhões passando. Então, eles acabaram passeando realmente para poder se divertir, né, se divertir no bom sentido, de explorar outras áreas. Agora, porém, contudo, todavia, outros animais estão sofrendo por conta disso. Né? Tem uma pesquisa que eles estão fazendo agora que os pássaros eles estão morrendo porque eles não têm comida, já que eles se acostumaram a comer migalhas dos turistas, né? Os pombos, por exemplo, aqui as gaivotas, né? E até mesmo os animais domésticos, eles estão se acostumando de uma forma não tão boa, porque o dono, né, ele está 24 horas dentro de casa, então ele não É sente porque falta do... a cadeia da vida, na realidade, de tudo, né? Eu tive vendo uma foto que era muito engraçada, eu não posso falar. Posso falar aqui, mas não é tão elegante. Mas um pombo em cima de um prédio em Nova York, ele sentindo falta das pessoas para quem colocar a caca dele e deixar lá. Então, assim, ele dizia assim, que saudade do povo, das pessoas, porque assim, tudo vazio. E assim, ele queria fazer o que fazem muito em Salvador, lá perto do Museu do Jorge Amado, que tem muitos pombos lá. E eu tinha uma cliente que um dia ela estava toda arrumada e um pombo, pup, aqui nela ela ficou com muita raiva. E os pombos estão com saudade das pessoas. Mas é só a gente saber ter a maneira também de interagir com o mundo. Acho que essa doença, além de coisas terríveis que traz, mas traz também essa nova visão, esse novo ponto, Uhum. essa nova maneira da gente repensar, da gente buscar na nossa inteligência a maneira de se repensar a vida, de se olhar. E eu queria lhe perguntar, até a Cristina fala, a vida será repensada, o trabalho será repensado, as relações pessoais também. Eu acho que Não já só... estão sendo E as repensadas, já estão religiões também mudando. serão Sim, repensadas, né? Temos que o pensar modo de no... agir, as pessoas estão buscando muito a fé. E todos Uhum. os profissionais da área médica que eu entrevistei, eles falaram se alimentar bem, tentar ter um bom sono. E a outra coisa, eles não falam um psicólogo, mas sim em algum tipo de fé. Yeah. Você acredita Inclusive, em algo yeah. não necessariamente católico, mas que seja algo que você se apegue àquilo Uhum. que possa ser, possa ser o seu Buda, possa ser Jesus, possa ser Maomé, mas algo no qual você possa, nesse Yeah. momento, se apegar. Yeah. Tanto na parte espiritual como na parte física também, né? Eu faço parte de um grupo de estudos aqui, um grupo espírita, e esse grupo ele se reuniu não só com o grupo espírita, mas também temos nesse grupo uma católica, uma senhora católica, uma senhora evangélica, e nós nos reunimos justamente para poder auxiliar as pessoas que precisam nesse momento, que estão precisando nesse momento de alguém, pelo menos para poder ouvir, né? Porque as pessoas que trabalham aqui no país de uma forma que não é regulamentada, elas não têm emprego agora.
E Porque tá também todo mundo em assim, casa. a gente volta para um assunto que aí você falou que é interessante. Eu acho que nosso tempo está quase acabando. Se tiver mais tempo, a gente passa mais um tempinho conversando. Mas aí a gente volta ao assunto que talvez as pessoas que vivam no Brasil, que vão à Europa só para o turismo, não imaginem na solidão das pessoas. Pessoas que têm. Enquanto no Brasil há muita gente sem dinheiro, sem alimentação, na Europa há muita gente com muito dinheiro, mas sem companhia, sem ninguém. Sem uma Pessoas pessoa, pelo realmente menos, para poder sozinhas. chorar. E as Uhum. pessoas não têm também assim aquele gesto de pedir ao outro, porque foram criados daquela maneira, foram criados daquela maneira. Então Yeah, a yeah, solidão yeah, delas vem de algo que nós não vivemos, que é o período da guerra, é o período yeah, ruim, que é esse período que é uma guerra também, que talvez a maior guerra de todas, que é a guerra que yeah. invade todo mundo. Então assim, é uma solidão muito grande na Europa, apesar de ver toda a beleza, há uma solidão embutida e que vem essa solidão das guerras, dos fracassos, das vitórias, mas vem essa solidão da guerra. Eu lembro quando eu emigrei, que eu fazia trabalhos nas casas das pessoas, limpando, que é o normal de todo mundo, não adianta falar o contrário, é o normal de quase todas as pessoas. Eu via comidas estocadas, remédio, medicação estocada, tudo para mim era muito estranho. E hoje em dia nós estamos vivendo isso, Yeah, do yeah, estoque de coisas, né? yeah, Então, yeah, assim, yeah. é algo que a pessoa tem que entender também que há essa solidão, que o brasileiro agora está sentindo pela primeira vez a solidão, né? Essa Yeah, solidão yeah, yeah. que nunca foi sentido antes, mas que eles já vêm trazendo na vida deles. Mas o bom é que tudo isso vai passar e a Vai, gente vai ver o sol novamente brilhar da mesma forma. Não vai ser da mesma forma, mas de uma forma com um outro olhar, com uma outra perspectiva de vida. Isso é mais importante, porque na Segunda Guerra Mundial, foi um tempo muito pior, né, as pessoas sobreviveram, algumas pessoas sobreviveram, elas saíram contando então como elas sobreviveram, né? Eu tenho dois casos, por exemplo, a minha sogra e meu sogro, eles são crianças da Segunda Guerra Mundial, né? Então quando eles me contam sobre algo da Segunda Guerra Mundial, eu fico pensando, eu fico me perguntando, meu Deus, nós vivemos no século XXI, né? Eles estão ainda no século XXI conosco, e lá atrás eles passaram pior do que eles estão passando hoje, né? Porque eles não tinham o que comer. Hoje já tem o que comer, hoje a gente já tem como conversar com uma pessoa, então você estava escondido no lugar que eles não ficaram escondidos porque eles não são judeus, mas eles não tinham a mesma regalia que outras pessoas tinham. Então, eu não posso comparar com o momento que estamos vivendo agora, né? é porque é um Mas momento desconhecido, na realidade é um momento que sim, engloba. Quando se falava em guerra mundial, envolvia alguns países, mas não todos, agora são todos os países do mundo. E juntos. claro que nem todos os países nós estamos falando diretamente com a Holanda, Bélgica, com o Brasil, e claro, não se pode comparar a Bélgica, a Holanda com a realidade brasileira e com a realidade principalmente da África, de muitos países africanos que vão sofrer muito, que não vai ter realmente as condições que serão ofertadas, nem as condições que são ofertadas no Brasil, não vão poder, os governos não vão poder fazer isso, mas a questão é pensar positivo. E vamos Sim, saber o não que o pode. Carlos pensa dele em 2021, recebendo as pessoas em Amsterdã. Não vai ser da mesma forma que 2019, 2020, no início de 2020, mas vai ser de uma forma muito mais consciente, mais com mais conhecimento, até porque agora, como nós não temos a possibilidade de trabalhar, então o que é que nós estamos buscando? Nós, que eu falo porque tem eu e a Carol, minha parceira, né? Minha parceira, minha irmã também. Nós estamos nos reciclando, eu estou fazendo um novo curso agora. Eu entrei para um curso de História. Eu quero realmente eu já tenho um diploma de turismo e eu quero me tornar agora um historiador, porque a história ela já está no meu corpo, ela Está pulsa no meu sangue, intrínseca em você. ela pulsa no meu coração. Quando fala alguma coisa de Amsterdã, não, por exemplo, antes de começar com você, me mandaram uma mensagem: Carlos, alguém vai falar sobre a Ana Frank. Opa, deixa eu entrar só para conversar. E até mesmo já me meti na conversa, foi trocando assuntos, dando informações, porque isso me envolve. E quando é uma história verdadeira, me envolve mais ainda, né? Então, 2022, 2021 vai ser um momento que realmente vai ser coisas novas, projetos novos, né? Um projeto que a gente ia lançar agora esse ano, que na verdade, vai sair, nós vamos colocar de qualquer forma na rua, que é o Andantes Cultural, né? Justamente o Andantes, o porquê, o nome da nossa empresa é porque nós andamos realmente. Primeiramente, andávamos apenas na Holanda, que é apenas 2 regiões do país, e hoje nos estendemos para o Benelux, né? Mas com parceiros que nós temos
na É Bélgica e Bélgica e Luxemburgo. Luxemburgo. Benelux, quem não Exatamente. conhece, Bélgica e Luxemburgo, que ficam muito próximos de Amsterdã. Então, como nós temos parceiros, nós enviamos os clientes para eles para que esse bolo ele seja dividido e a gente não fique sobrecarregado, porque não vale a pena você comer o bolo inteiro. Você tem que dividir o bolo com o seu parceiro, com pessoas que estão ali também trabalhando para que as coisas elas possam fluir muito mais. Porque você só querer comer o bolo sozinho, você acaba ficando Então, para entalado. 2020, nós temos uma Dantes cultural no Benelux, seria isso? No, no Na... Benelux, exatamente. Então, Então, esse projeto ele já começou, tá começando assim bem devagarzinho, é um projeto que a gente está amaciando ele bastante, com e na muito, Bélgica há muita cultura. vários jardins em vários chateaus também que são abertos, muito bonitos. Não são como Keukenhof, mas são muito bonitos também. Sim, até mesmo no próprio Bruxelas, tem um tapete que acontece, né? Não Outra são todos os pista. anos. Todos, mas quando não tem, Carlos, tem o jardim também que é colocado lá no mesmo Sim, período, que é em torno de 15 de agosto, que possivelmente esse ano tenha, porque como já é no final de agosto, possivelmente tenha, não sei se cancelaram ou não. Mas eu quando vi o não tem, bonequinho da não tem o Andantes top. tapete, fala aí, Ana, Yeah, não, exatamente esse, Ana. O bonequinho ele se tornou realmente algo vivo, saiu somente do nome por conta do Andantes, e aí ele vai ganhar a rua, vai ganhar o país, vai ganhar a Benelux, com parcerias, claro, isso é muito importante, sim, para que a gente possa justamente trazer para os nossos clientes que não podem vir agora conhecer um pouco mais a cultura e até mesmo despertar esse interesse pelo estudo, porque nós estamos ligados de uma certa forma com o Brasil, né? Não só fisicamente pelo Carlos aqui em Amsterdã e o Carlos lá em Bruxelas, mas também pela história, porque os holandeses foram para o Brasil também, né? Principalmente na nossa região, na região do Nordeste, então nós temos uma ligação, diretamente para Recife. né? Exatamente, Maurício de Nassau, ladrão, oh, desculpa, essa história eu conto Você tá depois. na hora, Ana? Mas eu posso falar. Eu posso falar porque tem tudo documentado. Então, não sou eu, Carlos, que está falando. Está documentado. Então, isso é muito pano para manga. Então, vamos deixar para lá essa frase. Então, mas ele foi uma pessoa que realmente influenciou muito o Brasil, né? Fez com que o Nordeste crescesse muito no século XVII. Tanto é que, depois que ele saiu, as coisas começaram a desandar, né? Então, então Então, para 2021 2021, vai ser realmente. nós esperamos esse projeto cultural entre Holanda, Bélgica e Luxemburgo, do Carlos. Que temos mais para 2021? Como é que eu faço para encontrar 2021 o Carlos, por exemplo? Claro que há o Instagram, mas as outras mídias sociais do Carlos, redes sociais do Carlos e também assim. vai sair agora um novo site do Andantes na Holanda, com repaginado, andantesnaholanda.com. Esse é o nosso site. O Facebook também está tudo sendo repaginado. Né, por conta em função do ano passado, em função do tempo do ano passado, que além de estar trabalhando, também estava estudando, não deu muito para fazer o social. Esse ano agora, como a gente deu uma parada por conta do coronavírus, está dando mais uma olhada, um cuidado especial no nosso social, justamente para que os nossos parceiros e os nossos clientes tenham sempre informações sobre os países, sobre o Benelux no geral, né, mas em Certo. especial sobre os Países Baixos. Eu a gente só tem 1 minuto e 29, vou lhe pedir 10 minutinhos a mais para você explicar como lhe acham. Eu vou cancelar agora e já volto com você. Só mais 10 minutinhos, pode ser? Pode sim. Certo, eu vou cancelar agora. Quem está aqui volta que a gente já se encontra com o caso, um instante.